Então essa de observação e comparação de briófitas e pteridófitas. A gente vai precisar dos seguintes materiais. Então, microscópio óptico e lupa, Becker com água e pipeta, pinça, lâminas e lamínulas e os vegetais, briófitas e pteridófitas. Briófitas com cápsulas, pteridófitas com soros. Primeiro eu vou montar a lâmina das briófitas. Basicamente eu vou precisar de uma lâmina de vidro, os exemplares que eu coletei dos musgos. Vários musgos que a gente foi coletando aí pela escola. Os musgos, acima dos musgos, eles vão ter essas pequenas cápsulas, essas estruturinhas aqui, que sobressaem na parte de cima dele, aqui onde eu estou tocando com o meu dedo. Então perceba que aqui eu tenho musgo. Eu vou tentar destruir ele com a pinça, e a pinça, né, parar ele com o dedo, puxar aqui com a pinça essas estruturas para poder fazer a lâmina. Então veja que aqui eu consegui com a minha pinça separar as estruturas. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu consegui separar essas estruturas. Então eu vou agora colocar uma gota de água. Vou colocar uma gota de água aqui, basicamente, e que eu possa colocar uma lamínula aqui, e essa lamínula vai colar no meu material, olha só. Conforme eu posso apertar isso daqui assim um pouquinho com o dedo, para fazer essa lamínula achatar esse material aqui para baixo. A lamínula. Agora eu vou pegar e observar isso aqui, primeiramente na lupa binocular, e esse microscópio vai chegar aqui no máximo a 400 vezes de aumento. Então essas estruturas aqui que eu consigo observar, veja que nitidamente aí vai aparecer na imagem essas folhas na parte de baixo. Mais embaixo ainda vocês têm essa estrutura marrom que parece um rizoide, né, umas raízes. As folhas, né, organizadas aí, eu estou chamando de folha, mas está errado, são filídeos, né? Algo que parecido com folha, o filamento, e acima do filamento essa cápsula, né? Aí na imagem você vê duas cápsulas acima dos filamentos dos musgos. Estamos num aumento aqui de 20 vezes apenas, e a gente já consegue ver isso. Então, ó, percebam, esse daqui a gente está em 40 vezes de aumento. Só para vocês terem uma ideia de como é grande 40 vezes de aumento, isso daqui que vai aparecer aí no canto direito da tela o biquinho da pinça. Olha só essa boca enorme, ó, é a pinça se abrindo e fechando. Então eu estou falando de estruturas vegetais muito, muito pequenas. Deixa eu mexer aqui a lâmina para vocês poderem observar um pouco melhor. Ó. Estruturas vegetais muito pequenas. Essas folhas organizadas aí embaixo não são folhas, são filóides, né? Algo parecido com folha. Aqui em cima esse filamento, e logo mais para cima, né, nessa imagem você consegue observar duas cápsulas. Eu vou tentar agora romper essas cápsulas com um bisturi. Vou tentar romper agora aquela cápsula. Vou parar um pouquinho a gravação para poder fazer isso e logo mais eu mostro. Bom, percebam que eu consegui romper ali com o bisturi, né? Destruir a parte de cima da cápsula. Vocês podem ver aquele chapéuzinho dela todo arrebentado ali. Opa, pera aí. Aquele chapéuzinho arrebentado. E vocês também percebem, né? Essas bolinhas, né, aí no canto superior direito da tela, são pequenas esferas, né, essas estruturas esféricas, e como a luz está grande, você percebe também essa cápsula, ou calíptra, ela é semi-transparente, e dentro dela a gente também observa que tem mais dessas esferas. Essas esferas são os esporos que as briófitas guardam, né, nessa cápsula. Eu não estou conseguindo observar ainda nenhuma estrutura celular, eu não consigo observar células. Os meus filóides ou filídeos, eles não apresentaram células nessa observação. Para isso eu vou ter que ir num microscópio. Vamos lá. Agora eu estou usando o meu microscópio, a lâmina já está colocada aqui, eu vou prendê-la aqui no meu carro do microscópio, né? Com essa estrutura aqui, o chariot, eu vou podendo organizar e deixar o vegetal exatamente alinhado com o canhão de luz, e a gente vai começar 40 vezes de aumento, ou seja, o menor aumento do microscópio é o maior aumento da lupa. Quando eu observo aqui agora no microscópio óptico, eu consigo ver com muito mais qualidade, né? Você consegue observar, olha como as folhas agora estão bem mais visíveis, né? Focalizando um pouco melhor, você conseguiria ver até as divisões celulares delas. No próximo, eu inclusive consigo ver uma série de esferas, né?
por toda a lateral aí desse vegetal, esferas que eu não conseguia ver antes. Essas esferas são os esporos, que ali na minha lupa eu conseguia ver 1 ou 2 apenas. Mas olha quantas esferas ao lado da calíptera você consegue observar. Vejam a forma dos filídeos, veja a forma do filamento onde vai crescer os esporos, veja a forma dos esporos. Tudo isso são anotações relevantes para você fazer. Olha quantos esporos eu consigo perceber aqui, ó, nesse cantinho. Os rizoides, né, bem nítidos aqui, né, esses rizoides dessa forma. Até vou reduzir um pouco a luminosidade aqui para a gente conseguir dar foco maior no rizoide, ó. Olha quantos rizoides eu consigo observar aqui. Mais para cima eu vou ter então filídeos. Aí eu vou precisar aumentar a luz para mostrar que elas são verdes, né? As folhas ou filídeos, ó como elas estão ali organizadas. E aqui nesse canto você vê o filamento. E aqui eu consigo ver até a estrutura celular da calíptera. Olha esses dentinhos da ponta no lugar onde ela se rompeu, liberando os esporos. Certo? E essas várias bolinhas em torno do vegetal são os esporos. Então aí. Esse daqui é o zoom de 100 vezes, onde vocês observam já a estrutura hexagonal das células que estão na calíptera. Isso fica mais evidente na cápsula. Vamos procurar aqui onde está a cápsula. Olha ali como as células mais retangulares da calíptera já se mostram aí. Então esse é um aumento de 100 vezes e a gente consegue observar com bastante nitidez já a parede celular dividindo célula por célula que compõe esse vegetal aqui, esse musgo coletado aqui nas árvores da nossa escola. Certo? Coletado na casca das árvores da nossa escola, essa calíptera rompida. Olha o corte que eu fiz com o bisturi, ó. Mostrando esse corte que eu fiz com o bisturi. E isso é muito importante na microscopia. É a luz que vai permitir que a gente dê contraste, né, de cores. É isso aí. Vamos agora aumentar mais uma vez para ver se a gente consegue ver essas células com ainda mais qualidade, né? A gente está em 100 vezes agora, para onde a gente vai? Bom, agora em 400 vezes de aumento, você percebe que essa parede de tijolos aqui, ó, é a parede da minha calíptera. Olha lá aqueles dentes que eu falei ali no aumento de 100 vezes que dava para ser observado, aí mais à esquerda da tela, à direita, desculpe, da tela. E aqui essa parede de tijolos que é a parede da calíptera. Só que uma coisa muito interessante que eu percebi nessa observação é que quando eu jogo aqui para a minha esquerda, eu consigo observar esses filóides, esses filídeos, e olha que legal. Os hexágonos dentro deles, né, que são, cada hexagoninho desses é uma célula diferente. E dentro dos hexágonos eu consigo observar várias daquelas estruturas que mantêm a clorofila internamente fazendo fotossíntese, que é o cloroplasto. Vocês podem perceber que os cloroplastos estão lá dentro desses filóides ou filídeos. Então agora sim eu consigo ver essas estruturas hexagonais, cada estruturinha dessa uma célula, e essa célula então fazendo fotossíntese por conta dessa estrutura chamada filóide, cloroplasto, que está lá dentro da célula. Queria chamar a atenção para vocês que em cada uma dessas folhas eu não consigo observar nenhuma nervura, e é justamente por isso que eu não chamo ela de folha. Uma folha, pessoal, ela precisa ter nervura. Ter nervura para ela ser chamada. Olha aqui, essa estrutura hexagonal aqui bem bonitinha, esse contraste aqui, ó, deu para ver esse contraste bem bacana. E aqui neste filóide vários desses pontinhos verdes aí, ó. Aqui a parede celular transparente bem nítida, né? Bem nítida a parede celular transparente, e as divisões entre cada uma das células da folha. Então, essa folha, pessoal, ela é uma célula ao redor da outra. E daí eu já aproveito, uma célula do lado da outra, eu já aproveito para mostrar para vocês as folhas de samambaia que eu peguei pela escola. As folhas de samambaia, se você observar, elas têm muitas nervuras. Olha só como ela é cheia dessas veias, né, que vão passando de um lado para outro da folha. Ela tem muitas dessas, mas nas briófitas isso não é observado, tá bom? Agora
Eu estou pegando aqui as folhas das minhas samambaias, né? Olha lá, essa estrutura é por onde ela estava presa, nas árvores aqui, perto da escola. Então as folhas na superfície que recebe a luz do sol, na parte de cima, né, dessa folha, ela é toda verdinha, mas quando eu viro ela na parte de baixo, vocês observam essas estruturas esféricas, né, cheia desse pozinho que sai no meu dedo aqui, é um pozinho marrom, que são os soros. Então estruturas reprodutivas das samambaias que estão do lado de fora dela, o equivalente àquela cápsula que a gente observou lá nos musgos. Peguei uma dessas folhas, coloquei ela em cima de uma lâmina de vidro e uma lamínula de vidro, em cima dela fazendo um sanduíche. Com o meu bisturi eu vou cortando fatias desse vegetal, tentando pegar tanto a parte de cima, a parte de baixo e o esporo. Então essa fatia agora aqui, eu vou colocar várias delas aqui na minha placa de Petri. Bom, como sempre em microscopia, você começa sempre do menor aumento, né? Então aqui a gente começa em 20 vezes de aumento. Eu já consigo ver essa estrutura da folha muito encerada, né? Tem uma resina em cima dessa folha. Aqui tem um buraquinho na folha, esse buraco branco aqui, ela foi comida por algum inseto, alguma coisa assim, mas de fato eu consigo perceber uma espécie de camurça sobre o vegetal. E também uma linha bem mais grossa aqui no meio, né? Essa linha aqui do meio, que eu estou seguindo ela aqui, essa linha do meio da minha imagem, que é o vaso condutor de seiva principal, aquele risco da folha inteira, né, do meu vegetal. Esse vaso condutor de seiva aqui, bacanão, que vocês estão olhando, não é tão interessante. Eu queria mostrar o que tem debaixo dessa folha. Quando eu observo esse vegetal por debaixo, eu vejo essas estruturas circulares, né, que ficam na parte inferior da folha, que são de fato os lugares onde são criados os esporos. É o equivalente àquela cápsula, aquela calíptra, né, das briófitas. Então aí, olha quantos, né, ao longo da folha, quantas dessas pequenas estruturas chamadas soros que eu consigo observar na parte de baixo da minha folha de samambaia. Então tem vários soros, e conforme eu vou olhando a folha, né, por outro ângulo, né, ou caminhando pela folha, você percebe inúmeros desses soros que estão aí na parte inferior da folha. Inúmeros soros. Até chegar lá no cabinho, né? E perceba esse cano grande que está no meio da minha folha. Eu estou chamando de cano de uma maneira bem grosseira, mas isso daí é o tal do vaso condutor de seiva, né? Ele está trazendo a água para a folha, e a água na folha vai ajudar a folha a realizar o processo de fotossíntese, e depois que realiza a fotossíntese e produz glicose, essa glicose vai descer por esse cano até a raiz do vegetal. E eu tenho então esses vários soros, que são as estruturas reprodutivas. Mas vocês lembram que eu cortei isso, né? Então quando eu tirei um talho aqui dessa minha folha, quando eu tiro um talho dessa minha folha e corto várias fatias dela, eu coloquei esse material também aqui na minha placa de Petri alinhado. Esses daqui, olha, são fatias dos soros. É como se eu tivesse pegado um pão de forma que eu fiz um sanduíche, tirei várias fatias desse pão de forma, e aqui agora a gente consegue observar a folha cortada na parte transversal. Aqui um soro bem organizado, olha, sobre a folha, e aqui você consegue observar o vaso condutor de seiva. Eu vou utilizar essa imagem, que ela está bem nítida, para dar um zoom. Bom, aqui já algumas coisas começam a ser melhor visualizadas, né? Eu consigo ver aqui nos 40 vezes de aumento do meu microscópio que eu tenho o vaso condutor de seiva aí no meio da folha, né? Quando eu venho da borda para a folha até o centro da folha, eu vejo aquele grande vaso condutor de seiva cortado no meio, como se fosse um rocambole. Mas eu também consigo ver essa camada de cera que tem do lado de fora da folha. Veja que tem uma parte esbranquiçada, tem o vegetal verde no meio, que é onde aí está fazendo a fotossíntese, e tem essa parte esbranquiçada do lado de fora, como se fosse uma grande camada de cera que existe nessa minha folha de samambaia. Aquilo que eu falei que deixa a folha encerada, difícil, impermeável, né? Então ela tem essa estrutura. Se eu subir um pouco mais essa imagem, vocês vão ver como que os soros estão organizados. Olha aí, é um soro.
Olha, eu vou tentar dar um aumento, vou dar um zoom nisso daqui, vamos ver como é que fica. Então aqui eu tô vendo o centro da minha folha, naquele vaso condutor de seiva que eu falei, certo? E esse vaso condutor de seiva bem grosso no meio, no centro da folha, eu vejo inclusive ele furadinho, né? Esse furo, esse orifício no meio é justamente porque eu cortei uma fatia desse vegetal, eu vejo através dele. Conforme eu vou subindo um pouco mais, eu posso ver aqueles vários filamentos que constituem os soros da minha folha de samambaia. Mas aqui, ó, vindo da direita para a esquerda, eu tenho então, ó, uma camada de cera, várias células verdes, certo? Várias células verdes. Os soros são esporos do vegetal. Os gametas ficam em outro lugar. Então, essas várias estruturas aqui que são as produtoras de esporos da minha samambaia. Eu tenho outro aqui para esse lado, né? Uma outra folha que eu deixei aqui recortada. Se a gente quiser, a gente também olha. Olha aí, o vaso condutor de seiva central da minha folha e um soro aqui desse lado também, bem organizado. Olha só, que bonitinho, né? Os vários soros. Esse daqui está até melhor organizado, que ele está em formato, aquela cápsula bonitinha, arredondada, e dentro dele cheia dos esporos, né? Produzidos aqui, vários esporos aqui sendo produzidos dentro dessa cápsula dos soros da samambaia. Bonitinho, né? Eu acho muito bonito. Eu acho isso fantástico, maravilhoso, bonito demais, demais da conta. Então essa daqui é a forma, então uma das formas que a samambaia se reproduz, produzindo esporos através dessa estrutura chamada soros, né? Estruturas produtoras de esporos que estão na superfície inferior da folha da samambaia. Esses esporos vão cair no chão e vão dar origem a um vegetal que vai ter que produzir gametas. E esses gametas, então, um vai encontrar com o outro, vai ter um zigoto lá, e daí vai formar uma nova samambaia. Então, essas duas estruturas aqui que eu estou mostrando para vocês, né? A primeira observação foi de musgo, a segunda observação foram de folhas de samambaia. A parte superior são folhas comuns, a parte inferior contém esses soros. É isso. Espero que vocês tenham feito as boas anotações, bons registros.